Fala aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos começar a utilizar a protoboard. Para quem não sabe, a protoboard é uma placa de prototipagem, é uma matriz de contato que permite que vocês façam ligações de componentes eletrônicos sem a necessidade de solda ou sem a necessidade de corroer placas. Então ela facilita os seus projetos para testes. Então todo projeto eletrônico ele será começado, na protoboard. Tá? Se der certo, a gente testar e ver que o nosso projeto está funcionando em plenas condições, aí sim nós vamos partir para uma PCI, vamos fazer uma placa de circuito impresso e aí os componentes passaram a ser soldados. O interessante da protoboard é que ela tem os seus furos, e os seus espaços dimensionado para o tamanho dos componentes eletrônicos. Então isso facilita muito a colocação de cada componente na placa. Mas é importante também que vocês saibam identificar os terminais, as colunas e as trilhas, para que vocês não coloquem os componentes em curto e prejudiquem aí o projeto de vocês. Então a ideia desse vídeo de hoje não é fazer o projeto. Esse vídeo é só apresentar a protoboard para o iniciante, para que vocês comecem a partir dos próximos vídeos a montarem os seus projetos aí de forma correta. Eu vou destacar um pouquinho mais aqui cada terminal, de uma forma que vocês possam ter um melhor entendimento. Eu vou desmontar uma protoboard para que a gente possa ver por dentro as suas interligações, as suas ligações internas, e possa entender melhor como que funciona cada trilha e cada coluna. Bom pessoal, a protoboard, como vocês podem ver, ela tem aí uma dezena de furinhos, tem aproximadamente 80 furos. Esses furos ficam divididos aí em colunas, Então nós temos aí colunas, linhas horizontais e linhas verticais. Tá? E esses furos eles ficam interligados internamente através dessas linhas. A importância de vocês entenderem como que essa ligação acontece vai ajudar a vocês montarem os seus projetinhos. Tá? A protoboard é uma plaquinha bastante interessante, A gente consegue montar, desmontar, consegue brincar, consegue testar, isso tudo sem a necessidade de trabalhar com solda. Então isso aí é o que deixa a brincadeira mais interessante. Mas antes de começar a usar a protoboard, eu vou fazer um esboço aqui para que vocês possam entender um pouquinho melhor como que acontece essas interligações aí desses terminais, Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui a nossa protoboard e desenhar aqui as fileiras e os terminais e os furos, Eu vou dividir a minha protoboard em 4 seções. Eu tenho aqui nas primeiras linhas, ou nos primeiros terminais, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, e eu tenho uma outra fileira 1, 2, 3, 4, 5, tá? Essas duas fileiras, de furos, elas vão ficar na horizontal. Então nós vamos ter uma linha aqui que vai separar a segunda seção, e na segunda seção nós vamos ter mais colunas de 5 furos. Então eu vou ter aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 e vai, tá? Nesse ponto eu tenho mais uma divisão, inclusive essa divisão, pessoal, eu vou até separar aqui, essa divisão, ela já é um pouco maior do que a primeira, tá? Então nós temos um espaço aqui, e aí segue para a segunda família de colunas, de furos, Então eu tenho aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai. Mais uma divisão, só que essa divisão é pequena, parecida com a parte de cima, Essa aqui também é bem pequena. E aí nós temos agora mais 2 fileiras de furos, só que essas, repetindo a condição da primeira, essas ficam na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai. Tá? Então é exatamente assim que vocês têm a protoboard de vocês. Por que eu falei no início que ela vai ser dividida em 4? Porque aqui vai ter um ponto
que essa fileira, pessoal, internamente existem ligações de material condutor que transporta energia dessa forma. Aí ela para aqui, tá? Essa outra faz a mesma coisa. Na protoboard tem uma marcação aqui de positivo e negativo, tá? Então, quando vocês forem ligar, se vocês ligarem um fio positivo aqui, toda essa linha, tá, até esse ponto vai estar com o mesmo potencial, tá? Se eu ligar o meu GND aqui, eu vou ter GND até aqui, tá? Essa é a primeira alimentação, tá? Então eu vou colocar já que o vermelho é positivo e o azulzinho aqui é o nosso negativo, tá? Nessa parte de baixo acontece a mesma coisa, só que ela está separada das fileiras de cima, tá? Então eu tenho positivo e negativo aqui, mas não tenho nada ligado nesses pontos. Mas ela também vai parar nesse ponto, só que aqui, ó, todas as ligações acontecem na vertical, tá? Então internamente nós temos aqui material condutor que liga os furos dessa forma, tá? E para aqui, ó, aqui então eu tenho minha primeira família, né, de pinos, tá? Eu posso utilizar esse projetinho dividindo essa placa em 4. Eu posso usar ela inteira, né, como eu posso montar em qualquer parte, mas só para que vocês entendam. Eu posso ter aqui também positivo e negativo. Eu posso ter aqui embaixo também positivo e negativo. Eu posso pegar o positivo e negativo então em qualquer uma das extremidades, tá? Eu posso dividir essa placa em 4, essa protoboard, ó. Aqui acontece a mesma coisa, aqui e aqui, tá? O que vocês vão notar que tem de diferente aqui desse padrão é essa divisão maior no meio. Essa divisão maior, pessoal, esse ponto aqui, ó, deixa eu marcar aqui para que vocês possam entender. Daqui para cá existe uma separação que facilita, que foi feito para facilitar a colocação de circuitos integrados. Esses componentezinhos, deixa eu focar nessa aqui, acho que fica melhor. Vamos ver se foca. Isso. Então facilita a colocação de circuitos integrados. Componentes simples, como os resistores, capacitores, né, que apresentam apenas 2 terminais, tranquilo, né? Vocês podem ligar dessa forma que ele vai funcionar, tá? Desde que você alimente ele da maneira correta. Já circuitos integrados, vocês não devem colocar dessa maneira. Deixa eu encaixar ele aqui. Isso. Ó, isso aqui, pessoal, é uma forma errada de se conectar um circuito integrado. Ele fica em curto, ele não vai funcionar. Então não façam dessa forma. Foi para isso que eles deixaram esse espaço. Ó. Então a gente deve conectar o nosso circuito integrado usando essa barreira aqui, essa divisão. Que aí dessa forma, aí sim, ó, eu tenho o circuito integrado conectado da maneira correta. Então cada terminal está em uma coluna, tá? Esse primeiro terminal aqui, ó, ele está na coluna de número 30. Então a alimentação que eu fizer aqui nesse ponto, tá? Ela vai ser levada aqui para o terminal de número 30, tá? Já embaixo, ó, já vai ser outra alimentação, tá? Então essa é a forma correta que vocês devem seguir quando vocês forem colocar circuitos integrados nas placas de protoboard, tá? E esses pinos, eles são identificados para vocês, tá? Então eu tenho aqui, ó, as colunas identificadas com letras e números. Eu tenho aqui A, B, C, D, E, depois embaixo F, G, H, I, J, e vai também, né? Do 0 até aqui, ó, até o 30, né? Nós temos uma ligação, tá? Só que elas não acontecem, né, nesse espaço, elas não acontecem na horizontal, tá? O pino 0, ele está diferente do pino de número 1, tá? Agora, no pino 1, né, toda a coluna do pino 1 é igual, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, A1, né? Então, o B1, C1, D1 e E1 vai se apresentar aqui na mesma ligação, porque ela acontece assim, ó, por dentro, tá bom? Então, vai do A até o J e do 1 até o 60. E aí, pessoal, estão gostando dessa videoaula?
Então ela não para por aqui não, tá? Não deixe de assistir o próximo vídeo, que é a continuação dessa aula. Se inscreve aqui no canal, compartilha aí com os amigos e marca o sininho de notificação, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima aula. E mais uma vez, obrigado e tamo junto!